Onde quer que você esteja neste mundo vasto e giratório, talvez sob o zumbido tranquilo das luzes da cidade, talvez onde as estrelas se espalham pelo céu, eu gostaria de saber de onde você está assistindo isto neste dia. Acomode-se comigo e vamos caminhar juntos para a primavera de um ano que mudou tudo. Sobre o pálido sopro de um amanhecer de primavera, o rio carregava tanto a promessa da vida quanto a dor da tristeza. Suas águas se moviam lentamente, sussurrando contra as pedras como se temessem perturbar o que jazia em sua margem. Jonas McGrath conduzia seu cavalo pela margem leste, o orvalho na grama brilhando como moedas de prata. Ele cavalgava desde antes do sol romper as colinas, perseguindo cercas e gado perdido em seus pensamentos, quando a forma de algo, não, alguém o fez parar no meio do passo. Duas figuras estavam deitadas perto das águas rasas, emaranhadas na lama e nos juncos. A mais alta se mexeu primeiro, levantando a cabeça com esforço. Seus cabelos escuros estavam colados ao rosto e seus lábios tremiam em torno de um som que mal era mais que ar. Por favor, ajude. Isso dói. Jonas desmontou, suas botas afundando na terra úmida. A mais baixa das duas estava imóvel, sua pele pálida sobre os hematomas, espalhados como pétalas caídas. Ele se agachou ao lado delas, o couro da sela rangendo ao ajustar seu peso. De perto, ele viu as marcas, vergões raivosos nos braços, um corte na testa da mulher mais alta, o tipo de ferimento que não vem de acidente, mas de crueldade. Ele tirou o casaco e o colocou sobre os ombros, a lã absorvendo a umidade. Nenhuma pergunta ainda. Ele não perguntaria quem havia feito aquilo, não enquanto seus corpos ainda tremessem por causa disso. Um por um, ele as recolheu. A mulher mais jovem, que não devia ter muito mais de 20 e poucos anos, era leve em seus braços, sua respiração superficial. Ele a colocou na sela primeiro, firmando-a com seu braço antes de ajudar a mais alta a subir atrás. Ela estremeceu com seu toque, mas não recuou. A volta foi silenciosa, exceto pelo ritmo constante do cavalo e o leve tilintar dos arreios. O rancho de Jonas apareceu à distância, tábuas envelhecidas resistindo ao vento e ao tempo, fumaça saindo da chaminé que ele mesmo acendera antes da cavalgada. Dentro, o ar estava quente com o cheiro de cinzas e café fervido. Ele as colocou perto do fogo, a mais jovem se apoiando pesadamente em seu braço até que ele a deitou no canto do catá. De uma prateleira, ele pegou uma bacia e um pano, mergulhando-os em água aquecida no fogão. Ayana, a mais alta, o observava com olhos desconfiados, sua postura tensa como um veado prestes a fugir. "Vocês estão seguras aqui", ele disse baixinho, sem a expectativa de que ela acreditasse imediatamente. Ele cuidou primeiro do hematoma na têmpora da mais jovem, o pano ficando da cor da lama do rio. O vapor subia entre eles, carregando o leve cheiro de sabão. Ela fez uma careta, mas não se mexeu, como se seu corpo tivesse aprendido há muito tempo a suportar sem reagir. As horas passaram em fragmentos, o arrastar de uma cadeira, o assovio da chaleira, os murmúrios das duas mulheres quando achavam que ele não ouvia. Sua língua alternava entre inglês e algo mais antigo e suave. Ele captou pedaços, embora o significado fosse menos importante que o tom, que carregava tanto luto quanto a obstinação de sobreviver. Perto do pôr do sol, Martha Calloway bateu na porta, seus cabelos grisalhos presos sob um chapéu. Ela trouxera um pão embrulhado em pano, dizendo que assara demais, embora Jonas soubesse que ela raramente errava a medida. Seus olhos se arregalaram levemente ao ver as irmãs, mas ela não as encarou. Em vez disso, falou gentilmente com elas, apresentando-se antes de colocar o pão na mesa. Quando Martha saiu, parou na porta para murmurar a Jonas que havia conversas na cidade. Mulheres Apache não eram bem-vindas por todos, e abrigá-las poderia trazer mais problemas do que ele desejava. Jonas apenas acenou. Ele havia parado há muito tempo de moldar sua vida ao conforto de mentes pequenas. Nos dias seguintes, o rancho encontrou um novo ritmo. Jonas levantava antes das mulheres, cortando lenha ou cuidando do gado. Quando voltava, elas já estavam na mesa. Ayana, a mais alta, servindo o café. No Comias, a mais jovem, tentando fritar biscoitos. No início,
Falavam pouco, mas cada dia trazia um pouco mais. Ayana começou a remendar suas camisas de trabalho sem pedir. Nocomias o seguia até o celeiro, curioso com os cavalos. Uma tarde, enquanto ensinava Nocomias a laçar um poste, Jonas viu uma sombra taluzar o rosto de Ayana enquanto trabalhava perto. Seu olhar pairava no horizonte, o maxilar tensionado. Ele não perguntou nada, mas mais tarde, no celeiro, a encontrou olhando para uma pequena boneca de madeira em uma prateleira. Era da minha menininha, Jonas disse baixinho. Ayana olhou para ele surpresa, como se presumisse que o rancho fosse só dele. Ele contou sobre Elisa, como vivera 6 verões antes que uma febre a levasse junto de sua mãe. Sua voz era calma, mas havia um vazio nela, como o eco deixado em um poço depois que a água seca. Naquela noite, Ayana sentou-se mais perto do fogo, as mãos em volta da xícara de café. Ela não falou de suas próprias perdas, mas Jonas sentiu o não dito, como se pairasse entre eles como o silêncio antes da chuva. A paz era frágil, e como todas as coisas frágeis, foi testada antes do que deveria. Uma noite, muito depois das lâmpadas apagadas, o som de cascos quebrou o silêncio. Jonas saiu para o alpendre, seu revólver ao lado. Um homem desmontou no pátio, cambaleando de bebida, seus olhos brilhando como os de um coiote à luz da lâmpada. As irmãs estavam na porta atrás de Jonas antes que ele pudesse dizer para ficarem dentro. A inspiração de Ayana falhou. A mão de Nocomis encontrou a dela. "Vem buscar minhas mulheres." O homem arrastou as palavras, sua voz grossa de raiva. Seu olhar pousou em Jonas. "Você não tem direito de ficar com elas." "Elas têm o direito de ficar onde estão seguras", Jonas disse, sua voz firme como um poste de cerca fincado no chão. O homem cuspiu, avançando. O cheiro de uísque grudava nele. "Elas são minhas! Sangue é sangue!" Jonas não ergueu a arma, mas ajustou sua postura pronto. O homem atacou primeiro, agarrando o braço de Ayana. Jonas foi mais rápido, empurrando-o para trás. Caíram na poeira, socos quebrando a quietude da noite. Um golpe acertou Jonas no rosto. Ele revidou com um que fez o homem cambalear. "Se tocar nelas de novo, você não vai sair andando", Jonas disse, a respiração pesada. Por um momento o homem ficou parado, o peito arfando, antes que o peso da bebida o fizesse recuar. Montou no cavalo e partiu no escuro, seus xingamentos engolidos pela distância. No silêncio que seguiu, Jonas virou-se e viu as 2 irmãs olhando para ele, os rostos pálidos, mas os olhos claros. Ayana deu um passo à frente, sua mão roçando sua manga. Não exatamente um toque, mas o suficiente para carregar gratidão. Dias depois, com o sol da primavera brilhando e o ar quente o bastante para deixar as janelas abertas, Jonas e Ayana foram à cidade por suprimentos. Ao passar pela vitrine do mercantil, Ayana olhou de relance e viu algo que a parou. No reflexo, atrás de sua própria imagem, havia uma menina de cachorros castanhos sorrindo. Ela virou-se bruscamente, mas a rua estava vazia. Jonas também parara, seu olhar fixo no mesmo lugar. "Eu a vi", ele murmurou, as palavras quase reverentes. "Elisa." A respiração de Ayana tremeu. O momento pareceu uma bênção dada sem cerimônia, um sinal de que o espírito da menina a olhara e a achara digna. Naquela noite, Jonas esculpiu um pequeno anel de madeira na mesa da cozinha. As lascas caíam no chão enquanto a luz da lâmpada aquecia o veio da madeira. Quando o entregou, Ayana fechou os dedos em volta dele e algo dentro dela, há muito trancado, se abriu suavemente. Casaram-se sobre os algodoeiros na beira da propriedade. Marta e Nocomis ao lado. O ar cheirava de sálvia e terra fresca. A voz de Jonas tremeu apenas uma vez, quando prometeu a ela segurança por todos os seus dias. Quando caminharam de volta para casa, a luz do sol mudou e Ayana jurou ver uma pequena figura pulando ao lado deles, os cabelos brilhando como ouro antes de desaparecer no ar. Ela não falou sobre isso. Algumas coisas são para serem guardadas como tesouros, quietas e invisíveis. Naquela noite, o rancho parecia diferente. Não maior, não mais brilhante, mas mais completo. Como se as paredes tivessem aprendido o som do riso novamente. Ayana ficou acordada por um tempo, ouvindo o vento nos algodoeiros. Ela pensou no rio, no homem que a tirou dali e na menina no reflexo que, à sua maneira, deu permissão para uma nova vida começar. E em algum lugar além da luz das lâmpadas, a noite primaveril carregou sua história para a escuridão, para ser contada de novo quando a estação voltasse.